O familiar se sente culpado por essa dependência de outro familiar e por quê? A grande maioria dos familiares, dependendo da droga e da circunstância, tendem a acreditar que eles são culpados. E isso vem da falta de conhecimento. Então a dependência, ela é um fenômeno biopsicossocial. Envolve questões genéticas, por exemplo, traços de personalidade, todo o processo de desenvolvimento desse indivíduo ao longo do tempo, que envolve escola, envolve família, envolve uma série de contextos sociais. Então existem famílias que são incríveis, que oferecem suporte, mas por uma série de outras circunstâncias que são alheias à família, essa dependência começa a se instalar. Por falta de conhecimento, a sociedade acredita que a família é a principal responsável. Então vem a situação de culpa pela falta de conhecimento, por essa visão equivocada da sociedade de que a família é responsável, porque essa culpa ela vai fazer com que a pessoa, se ela acredita que ela é responsável, ela se dedica muito a oferecer o cuidado, que geralmente aparece na forma de tentar controlar. Eu tento controlar a sua bebida, a sua droga, a sua saída, né? Eu fico lá observando e isso é algo muito complicado. Ninguém é dono da autonomia de ninguém. Cada um é responsável pela sua própria vida. Então, essa tentativa de assumir a autonomia da vida do outro, em geral, é bastante limitada e ela desgasta demais o familiar. Desgasta demais. É um sofrimento muito grande. E, geralmente, ele é silencioso por causa da vergonha. Como eu tenho culpa, eu me sinto culpado, eu não quero contar para os outros o que está acontecendo na minha casa. Pode Ser Ciência, o podcast de divulgação científica da Unifesp. Olá, pessoal! Estamos começando o Pode Ser Ciência. Eu sou a Rosângela Martins. E eu, a Juliana Mastrulo. A dependência pode causar muitos problemas, tanto para a pessoa dependente como para a sua família. No episódio de hoje, Ana Noto, docente do campus São Paulo e uma das orientadoras do programa de pós-graduação em psicobiologia da Unifesp, conversou com a gente sobre o assunto. Ela vai explicar o que é a dependência, como que fica a relação entre familiares e a pessoa dependente, os tipos de abordagem, os sentimentos envolvidos e como lidar com a situação. Família e dependentes de substâncias. Este é o nosso tema de hoje. Começa agora, Pode Ser Ciência. Pesquisas, ciência, comportamento e tendências. Os principais temas da atualidade estão aqui. Pode Ser Ciência, o podcast da Unifesp. Olá, professora Ana Noto, seja muito bem-vinda ao podcast Pode Ser Ciência. Para iniciar, gostaria que a senhora fizesse uma breve apresentação sua, falando um pouquinho sobre a sua área de atuação, como que chegou aqui na Unifesp, como que atua. Eu sou professora do Departamento de Psicobiologia há 20 anos e lá tenho consolidado uma linha de pesquisa e trabalhos em extensão na área de medicina e sociologia do abuso de drogas e trabalho com populações em geral com algum grau de vulnerabilidade. Trabalhei muitos anos e ainda trabalho com questões da área de família, que é exatamente o foco da nossa conversa de hoje. As famílias, elas são muito carentes de informação e aí acabam se perdendo um pouco no sofrimento associado ao uso de drogas. Professora, para começar, a gente quer saber o que é a dependência. A dependência é um estado progressivo de interação com uma substância em que a pessoa vai perdendo a capacidade dela de controlar esse comportamento. E isso vai acontecendo por uma série de fatores biológicos, psicológicos e sociais, então é um processo que vai se construindo ao longo do tempo, mas na medida em que a pessoa vai caminhando nesse espectro, ela vai ficando com cada vez mais dificuldade de controlar esse comportamento. Quais são as substâncias que uma pessoa pode ficar dependente? Então, acho que vale a pena a gente salientar que a dependência, ela pode acontecer não só com substâncias, como também jogos, internet, sexo, comida. Então, a dependência ela pode acontecer em relação a vários comportamentos, mas quando a gente pensa na questão do uso de substâncias, tem uma gama muito grande, né?
as substâncias que atuam no sistema nervoso central, elas são divididas em psicoativas e psicotrópicas. As psicotrópicas são aquelas que têm uma vulnerabilidade maior para a dependência. E dentro das psicotrópicas, nós dividimos em 3 categorias: depressoras, estimulantes e perturbadoras. Dentro das depressoras, nós temos, por exemplo, os calmantes, né? A gente tem o álcool, que é considerado depressor, embora tenha um efeito bifásico. O primeiro efeito dele é estimulante, mas depois predomina o efeito depressor. Nós temos o grupo das drogas estimulantes, como cocaína, anfetaminas, o próprio café tem um potencial de desenvolver dependência, mas óbvio que as complicações são muito diferentes entre uma droga e outra. E nós temos o grupo das drogas perturbadoras, também conhecidos como alucinógenos. Aí a gente tem substâncias com potencial de desenvolver dependência um pouco menor, né? E o maior grau de potencial de desenvolver dependência vem das drogas estimulantes: cocaína, anfetaminas, nicotina. E a gente tem a impressão assim, que o entorno da pessoa percebe mais fácil que aquela pessoa está dependente do que a própria pessoa admitir. Por que isso acontece? Então a dependência é um processo que vai se desenvolvendo ao longo do tempo, e a pessoa então começa com esse comportamento de uso. Essa substância, ela vai ganhando prioridade na vida da pessoa, né? Então vai tendo o que a gente chama de estreitamento de repertório, a pessoa vai ficando cada vez mais com atenção direcionada para o consumo de substâncias, e de repente ela começa a cada vez mais a ficar envolvida mais com esse comportamento do uso, deixando as outras atividades meio em segundo plano. A pessoa que está dentro desse processo, ela vai tendo dificuldade de enxergar a perda do controle, e a família que está observando esse processo, ela identifica melhor o fenômeno, ela vai percebendo que a pessoa já não está mais tão presente, às vezes, nas situações de família, já começa a ter algumas questões que vão envolvendo o trabalho e outros compromissos, mas a pessoa vai num processo de negação. Ela vai falar: não, eu paro quando eu quero, essa situação não é tão grave como você está falando, é você que está exagerando, e isso vai caminhando ao longo do tempo. É mais ou menos assim: quando a gente está muito perto da porta, a gente não consegue às vezes enxergar a maçaneta, né? Porque está muito ali naquele problema, vivendo aquela situação, e uma pessoa que está de fora, que está com a visão mais ampla, percebe mais. A senhora comentou, né, sobre esses sinais que os familiares começam a perceber ali que a pessoa pode ter um possível problema de dependência. Como que esse familiar pode fazer essa abordagem a essa pessoa? Depende muito de cada família, mas na grande maioria das vezes, quando envolve principalmente droga ilícita, como cocaína e crack, a família ela tem uma carga de julgamento moral de certo e errado, bem e mal. E aí começa uma tentativa de enquadramento, ou de crítica, de tentativa de controle. E na verdade, é importante a gente ter em mente que o uso de drogas é que nem a pontinha de um iceberg. É um comportamento que se expressa, mas que tem como base uma série de dificuldades da pessoa. Pode ter uma timidez, uma depressão, uma insônia, alguma hiperatividade, existem questões sociais, relacionamentos. Esse olhar ampliado ele é importante, porque quando a gente vai fazer a abordagem com o familiar, se você foca na droga, você vai ter muita dificuldade de acessar, porque a sociedade ela é muito permeada de julgamento moral, de tentativa de controle. E se você olhar para baixo dessa situação e enxergar que existe um sofrimento, uma situação de desemprego, uma situação de dificuldade de manejo da adolescência, uma dificuldade de inserção social, uma depressão, né? Se você olhar, o que será que está por trás desse comportamento? E oferecer ajuda e apoio e criar uma rede, aí você consegue ter um resultado melhor do que se você entrar com controle, julgamento, tentar conter o comportamento da pessoa. Outro cuidado que a gente tem que ter, como tem muito julgamento moral, as famílias tendem a esconder. Elas têm muita vergonha e muita culpa. E aí
elas se fecham e começam a se enroscar na abordagem, né, de como falar, e é importante que as pessoas falem. É importante que elas superem essas questões morais, né, e busquem ajuda, que criem rede de suporte psicossocial. Como que esse familiar pode lidar com essa culpa? Busca de informação, né, de esclarecer os familiares. Eles não são culpados pelo que aconteceu, mas são responsáveis por ajudar o familiar no processo de recuperação. Então, é transformando a culpa em competência, né? Então, onde foi que eu errei? Talvez não tenha errado em nada, mas eu posso ajudar de muitas formas. E quando a gente faz essa mudança, essa transformação da culpa por competência, você fortalece o familiar num processo de colaboração. E há diferença nessa reação dependendo do grau de parentesco? Por exemplo, diferenças quando o filho é dependente ou quando a mãe ou o pai são dependentes? Sim, pode ser bem diferente. Por exemplo, quando a relação é de pai com filhos, essa questão do que a gente estava falando da culpa, ela é maior, por exemplo, né? Então o pai, ele se sente culpado, onde foi que eu errei na educação desse filho, e pode aí criar uma situação de maior conflito, por exemplo, dependendo da atitude desse pai, né? Então o pai, na tentativa de exercer uma educação, né, mais dura, com mais limites, ele pode acabar se distanciando desse filho. Agora, tem uma relação que é muito importante, que é quando o pai ou a mãe são dependentes com filhos pequenos. Aí é uma situação muito delicada, que a gente tem que conversar muito sobre isso, né? O impacto disso na vida de uma criança, no desenvolvimento, é muito grande. E a família, em geral, oculta, né? Então, essas crianças vão passando por um período muito longo da vida com o cuidador numa situação de dependência, muitas vezes embriagado ou sob efeito de substâncias, e às vezes esse pai ou essa mãe pode ter um comportamento agressivo e a criança não entende. O que acontece com meu pai ou com a minha mãe, que de vez em quando está de um jeito e às vezes está de outro? Um bate-papo descontraído sobre os principais temas da atualidade. Esse é o Pode Ser Ciência, o podcast da Unifesp. Bom, em todo o episódio, a gente abre uma caixinha de perguntas no Instagram para participação dos nossos seguidores. Para o programa de hoje, a pergunta foi: qual seria a sua maior dificuldade ao lidar com um familiar em situação de dependência de substâncias? Tivemos várias contribuições. Alguns mencionaram temas que envolvem a não aceitação de ajuda por parte da pessoa dependente, que foi o que a senhora comentou agora há pouco, né? Foi o que mencionaram a Desenhana, a Van BR Souza. Então, o que a gente faz nesses casos? A pessoa que está num processo de dependência e ela é questionada por um familiar ou por uma série de outras pessoas, ela pode se encontrar em diferentes estágios. Ela pode estar num estágio que a gente chama de pré-contemplação. Ela nega, ela não aceita, então, tenta imaginar um fumante que alguém vai e faz uma crítica, né? Não, eu paro a hora que eu quiser, não tem problema nenhum, não vejo problema nisso. Existe um outro estágio, que é o estágio de contemplação, em que a pessoa está um pouquinho mais aberta, talvez eu tenha alguma questão aí, estou sentindo que tem alguns problemas. E você pode ter pessoas que já estão mais prontas para aceitar a ajuda e pessoas que já estão aí pensando, acho que eu preciso mesmo. Quando a pessoa está, então, nessa fase de não aceitação, que a gente chama de pré-contemplação, ela é muito desafiadora, porque se você insistir demais, a pessoa resiste mais ainda. Então, nesses casos em que a pessoa está numa fase de pré-contemplação, de dificuldade de aceitar ajuda, o melhor que o familiar tem que fazer é procurar ajuda para si, né, para compreender que talvez tenha dificuldades de ajudar o outro. Então, a pessoa vai ter que priorizar a ajuda para ela mesma, para ela aceitar que cada um tem o seu tempo e que talvez vá ter que ir oferecendo ajudas de outra natureza. Então, o foco da família é
fica mais interessante se olhar para aquele sofrimento de base, porque aí o julgamento moral, a tentativa de controle não ocupa tanto espaço. Mas para ela fazer esse movimento, ela tem que procurar ajuda. Ela tem que compreender o que é a dependência e tentar ajudar o familiar de alguma forma que não seja pelo controle. E existem famílias que estão nesse processo há tanto tempo, com um grau de sofrimento tão grande, né, que elas adoecem. Elas entram numa tentativa de controlar, de ajudar e não vai. Então, nesses casos, a procura de ajuda é ainda mais importante, né? Existem terapeutas familiares que podem ajudar, assim como existem os centros de atenção psicossocial específicos para álcool e drogas, que são os CAPS-AD, e a gente tem, para casos em que a dependência já está mais instalada, a gente tem os grupos de familiares dos alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, e aí então é procurar ajuda. Quanto mais a pessoa vai buscando uma orientação para si, menos complicado fica lidar com a situação. A senhora falou que o familiar adoece. Que tipo de doença que eles podem sofrer por conta dessa situação? Pode acontecer de tudo, porque a pessoa, quando ela entra nesse movimento de querer ajudar, controlar, e essa ajuda ela é limitada, a pessoa começa a entrar num ciclo que algumas linhas teóricas chamam de codependência. E a pessoa, então, ela vai entrando numa exaustão. E essa exaustão leva a, muitas vezes, estados depressivos, ansiosos. Então, ela fica com comprometimento da sua própria saúde. São situações que se prolongam, às vezes, por muitos anos. Como o familiar pode lidar com questões de comportamento, como agressividade, alterações de humor, mentira? É o que querem saber a Maís Oliveira, a Júlia Ramos, o Jay Wayne, o Marcelo Sampaio e a Luísa Nascimento. É importante a pessoa ter em mente que quando um familiar chega sob o efeito de substâncias em casa, ou está sob efeito de substâncias em casa, agora não é hora, nesse momento não é hora de interagir, do ponto de vista de discussão. Agora não é hora de discutir, agora não é hora de conversar. Espera a pessoa estar um pouco mais sóbria para poder estabelecer algum canal de comunicação. Porque quando a pessoa está embriagada, ela não escuta. E muitas vezes as situações de violência acontecem. Quando a violência é muito intensa, aí é procurar ajuda, né? Então uma delegacia, não dá para ficar quieto, tem que procurar. E em relação à mentira, por exemplo, é não tentar confrontar. Não tentar confrontar. É lidar com aquilo que surge. O uso de drogas, em geral, leva à clandestinidade. E a pessoa, com a dificuldade de controlar o uso, ela acaba não falando a verdade. Acaba usando da clandestinidade, vai ocultando algumas situações, muitas vezes até pelo próprio julgamento moral, né? Então eu tenho medo de falar a verdade porque os outros vão querer me controlar, vão me julgar, então eu acabo não falando a verdade. Se existe uma suspeita que a pessoa não está conseguindo falar a verdade, a melhor forma é tentar entender o porquê que será que ela não está conseguindo falar a verdade, né? O que será que está acontecendo nessa comunicação? Né, ao invés de entrar num confronto, você está mentindo. E mais uma vez, muitas vezes isso acontece quando a gente tem o foco na droga, no uso de drogas. Quando você muda o teu olhar e tenta pensar por que será que essa pessoa está usando, você lança um olhar mais humano diante da situação. E as tuas possibilidades de contribuição se ampliam. A Silmara 18 quer saber o que fazer quando esse dependente some. E a Verônica DS quer saber se há algum momento em que nada mais pode ser feito, saber quando desistir. Então, essas perguntas estão muito relacionadas a casos muito graves, né? Quando a pessoa some por dias, e geralmente está associado ao uso de crack, a gente até pode ter uma iniciativa de pedir ajuda para a polícia, de tentar usar as redes para encontrar essa pessoa, mas muitas vezes a pessoa é encontrada e ela não quer voltar. Porque tem horas que são as escolhas daquela pessoa e não tem muito o que fazer.
Mas existem situações em que uma internação pode ser indicada. Quando a pessoa está numa situação de um risco muito elevado para si ou para outros, existe a possibilidade da internação. É o último recurso que a gente usa, né? Então, geralmente, o tratamento ambulatorial é o mais indicado. Mas se os familiares estão observando que a pessoa está num risco muito elevado, tanto para si como para o outro, aí a gente pode usar a internação como uma opção. Uma internação para desintoxicação, até a pessoa ter um pouco mais de clareza do que está acontecendo. Porque às vezes ela está numa dependência tão intensa que ela não está conseguindo ver até o próprio dano que ela está causando para si ou para outra pessoa. Um familiar pode falar, eu vou desistir? Ou ele não deve ser uma opção para ele? Eu acho que sempre existe a possibilidade da pessoa procurar ajuda para ela mesma. Até para dar conta dessa situação de que eu não tenho mais o que fazer. Ela vai precisar de um apoio de alguém que oriente ela nesse processo, para ela poder ser firme, inclusive, em algumas decisões. Bom, algumas participações falaram sobre o sofrimento causado na família, inclusive a senhora já falou aqui também, né? Que foi então a aprendoria, aprender com harmonia e a Mazeto Priscila. Então, como que esse familiar se sente ao tentar ajudar alguém e não ter a sua opinião levada em consideração? É uma sensação de impotência muito grande, de frustração, de sofrimento, porque você tem uma pessoa que você ama, que está numa situação ali de dificuldade e que você não está conseguindo ajudar. E muitas pessoas entram, inclusive, em depressão por conta disso, dependendo do grau de parentesco e do tempo que ela ficou exposta a essa situação. E como que é o dia a dia desse familiar vivendo com esse dependente? Então eu vou pegar das dependências que muitas vezes passam desapercebidas, que são os calmantes. Existem muitas pessoas dependentes de calmante, dependentes de maconha, dependentes de uma série de substâncias que têm um padrão diferente daquilo que eu vou falar agora. Quando a gente tem pessoas que estão num grau de dependência, com muitas comorbidades associadas, o dia a dia, a rotina pode ser muito desafiadora. De ter uma pessoa sob efeito de uma substância que altera bastante o comportamento dela, com os familiares, ao longo de um dia inteiro, ou a pessoa sai para um bar para beber e volta embriagado, e aí aquelas situações muitas vezes de conflito familiar acontecem, com filhos envolvidos. Então a gente tem uma gama muito grande de possibilidades aí, de situações que acontecem. E às vezes de violência, né, também. Sim, de violência, sim, acontece. Então, nos casos das drogas mais estimulantes, né, e mesmo o álcool que é bifásico, por exemplo, quando uma pessoa chega embriagada e é extremamente agressiva com o cônjuge e os filhos, é importante colocar limite. Os limites são muito importantes. Só que a pessoa às vezes tem vergonha, como que eu vou fazer para denunciar o meu cônjuge, o meu filho? Então, o elo afetivo muitas vezes dificulta a tomada de decisão no sentido de busca do sistema de segurança, né? Mas é importante que a gente faça isso, muito importante, muito importante. E a gente entra numa situação aí de uma tendência da família de ocultar tudo isso, né? De ficar vivendo aquele sofrimento cotidiano sem procurar ajuda, seja da saúde, seja da segurança. Se tem uma situação de violência acontecendo, procurar ajuda no conselho tutelar, procurar ajuda na delegacia de defesa da mulher. A gente não pode se calar. E aí, tá gostando do episódio? Se inscreva nos canais e receba notificações dos próximos. Pode Ser Ciência, o podcast da Unifesp. Bom, queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre a disciplina, né? Medicina e Sociologia do Abuso de Drogas. Fala-se um pouco como que é a atuação, os trabalhos que são desenvolvidos. Então, a disciplina de Medicina e Sociologia do Abuso de Drogas está inserida dentro do Departamento de Psicobiologia da Unifesp. A ideia é a gente integrar
o bio, o psico e o social. É abrir um espaço de pesquisa, de ensino, de extensão, com essas diferentes frentes. Então, dentro dessa área, e da área de concentração da pós-graduação, que também a gente tem essa linha, nós desenvolvemos pesquisas desde ensaios clínicos com medicamentos que podem ajudar no tratamento dos transtornos por uso de substâncias, até abordagens comunitárias, em que a gente vai nas comunidades para tentar fortalecer os vínculos das pessoas para lidar com as questões associadas aos transtornos por uso de substâncias. Então, a gente tem desde trabalhos que são da área médica, como são sociais, de forma integrada, nós temos trabalhos que são preventivos, de ter um site que chama Beber Menos, para ajudar as pessoas a lidarem com essa situação. Então, a gente tenta desde diagnosticar os problemas associados ao uso, até oferecer estratégias inovadoras de intervenção. E entre elas a gente tem alguns trabalhos com famílias também. Tanto alguns estudos que nós fizemos para avaliar a violência associada ao uso de drogas, como temos também trabalhos interventivos com famílias numa linha mais preventiva. Então tem uma gama aí de pesquisa, ensino e extensão para tentar ampliar o nosso grau de conhecimento e de recursos para lidar com a questão. A senhora comentou a respeito de possibilidades de serviços, né? Existe algum tipo de atendimento feito, que é fornecido pela universidade para a comunidade ou não? Para poder tratar? Dentro do departamento de psicobiologia, a nossa atuação é mais de ensino, pesquisa e extensão mais comunitária. É no departamento de psiquiatria que, no CAISM, que a gente tem o ambulatório, que é o PROAD, que é direcionado para o tratamento de transtorno por uso de substâncias. Professora, muito obrigada pela sua participação, a gente agradece. Está convidada para próximas vezes para voltar aqui. Agradecemos muito por conversar esse assunto tão importante com a gente. Tá, já eu que agradeço, né? Agradeço todo o acolhimento, me deixaram super à vontade aqui. Pode Ser Ciência, o podcast da Unifesp. Família e dependentes de substâncias. Este foi o tema de hoje do Pode Ser Ciência. E aqui vai o spoiler do nosso próximo episódio. A relação entre ambiente, emoções e as apostas. A gente vai entender os motivos que levam pessoas a apostarem, os impactos da publicidade e de influenciadores no assunto. E será que é possível apostar de forma segura e controlada? Não vai perder, né? Até mais! O Pode Ser Ciência é uma realização do Departamento de Comunicação Institucional da Universidade Federal de São Paulo. Eu sou a Rosângela Martins. E eu, a Juliana Mastrulo. Também participaram desta produção Alex Kuipert, Giovana Souza, Jean Silva, Loiane Villefort, Reinaldo Jimenez e Zay Sichen. Esse foi o Pode Ser Ciência, o podcast da Unifesp. Os temas da atualidade num bate-papo rápido e descontraído. A cada 15 dias, um novo episódio. Pode Ser Ciência, o podcast da Unifesp.